Fala, coração! Caiu no Enem e é literatura, acredite. Edição de 2023. Vamos comentar as questões da última prova, a prova do ano passado, agora nessa semana que antecede a prova deste ano. Belezinha, coração? E lembrando, né? Enem é uma verdadeira maratona. Você vai fazer 90 questões de múltipla escolha, mais uma redação, em 5 horas e meia. Isso só no primeiro domingo. Depois você vai ter outra dose aí no domingo seguinte, com mais 90 questões. Lembre, as questões teoricamente têm o mesmo peso, ou seja, não perca muito tempo numa única questão. É bobagem, é burrice. Beleza? Principalmente porque o Enem, ele adota aquela famosa teoria de resposta ao item, a TRI. Portanto, as questões foram pré-testadas e eles já sabem quais são as questões consideradas fáceis, médias e difíceis. A sua obrigação é acertar as fáceis. Conseguir o maior número possível das médias e, quem sabe, algumas difíceis. Beleza? Então, tempo aqui é fundamental. Primeira dica, principalmente nessa prova do primeiro domingo, você vai ter uma infinidade de textos. É a prova que tem linguagens e códigos, português, a língua estrangeira, né? Educação física, arte. Na mesma prova você vai ter ainda 45 questões de ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. É muito texto. Primeira coisa, lê enunciado. Antes de ler texto, leia o enunciado da questão. O enunciado já vai te dizer o que buscar no texto. Já vai direcionar a sua leitura. Até pode acontecer de você não precisar fazer a leitura e você ganha tempo. Outra dica, outra ideia pensando em Enem, que é importante. Lê, antes de mais nada, a proposta de redação. Você pode até esboçar ali a sua ideia, um rascunho, um esquema, mas faça a prova e deixe a redação para o final. Por quê? Porque ao longo da prova você pode ter acesso a informações relevantes, informações que você vai poder usar no seu texto, na sua argumentação. Belezinha? Então vamos lá, eu selecionei aqui 8 questões da prova do ano passado, tá? Para a gente poder comentar. Por que a prova do ano passado? Enem é uma prova, Exame Nacional do Ensino Médio, que é organizada pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Parece que não, mas muda, né? Muda governo, muda a linha da prova, muda, por exemplo, a escolha dos textos. E isso fica bem evidente aqui nessa seleção que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Primeira questão. Vamos lá direto para o enunciado. Pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos 1950, aqui observada na. Está falando em renovação, coloca aí 1950, portanto já naquela divisão tradicional da literatura, modernismo, geração de 45. Tudo bem? Será que isso vai ser relevante para resolver a questão? Acredito que não. É um texto do Lúcio Cardoso, um grande livro, a Crônica da Casa Assassinada, mas não é um autor dos mais cobrados em vestibular. Você não vê Lúcio Cardoso em listas de leitura obrigatória. O Enem não adota lista de leitura obrigatória. Não existe livro do Enem, livro para o Enem. Então pode cobrar qualquer coisa. Enem é basicamente uma prova de leitura, vai cobrar habilidades de leitura, sua competência leitora, beleza? Então a gente já vai olhar para o texto aqui para tentar perceber que renovação é essa, o que pode ser observado aí na voz da empregada. Começando a leitura. Ainda daquela vez pude constatar a bizarrice dos costumes
que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Ao me aproximar, verifiquei que o senhor Timóteo, gordo e suado, trajava um vestido de franjas e lantejoulas que pertencera à sua mãe. Então, a bizarrice, né, no olhar da empregada, está no fato aí do senhor Timóteo, gordo e suado, usando roupas, né, da mãe. Roupas, portanto, femininas. O corpete descia-lhe excessivamente justo na cintura, e aqui e ali rebentava, através da costura, um pouco da carne aprisionada, esgarçando a fazenda e tornando o prazer de vestir-se daquele modo uma autêntica espécie de suplício, um sacrifício, porque não cabe a roupa, né, no senhor Timóteo. Movia-se ele com lentidão, meneando, mexendo, movimentando todas as suas franjas e abanando-se vigorosamente com um desses leques de madeira de sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça, assemelhava-se mais a um turbante ou a um chapéu sem abas, de onde saíam vigorosas mechas de cabelos alourados. Como era costume seu também, trazia o rosto pintado, e para isto, bem como para suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe, também em sua época famosa pela extravagância com que se vestia, o que sem dúvida fazia sobressair-lhe o nariz enorme, tão característico da família Menezes. Então é um texto descritivo, né? E aí, lógico, logo de entrada, chama atenção para a bizarrice da cena do senhor Timóteo se vestindo aí com as roupas da mãe dele. Então vamos ver o que pode ser a nossa resposta aí. Letra A. Opção por termos e expressões de sentido ambíguo, ambiguidade, múltiplo sentido ou pelo menos duplo sentido, será? B. Crítica social inspirada pelo convívio com os patrões. É um texto que vai puxar aí para crítica social? Não acredito. C. Descrição impressionista do fetiche do personagem. Opa! Fetiche. O senhor Timóteo usando roupas femininas, usando maquiagem, usando, né, o leque. Ou seja, né, já na primeira leitura a gente consegue perceber a resposta. Tudo bem? Vou ler as outras. D de dado, presença de um foco narrativo de caráter impreciso, não é. Narrador é bem claro, né? Dá para identificar quem é que está narrando. E na letra E, ambiência de mistério das relações entre familiares. Não tem mistério nenhum. Beleza, coração? Então aqui fácil, né? Pela palavra fetiche, você já vai direto ali na bizarrice dos costumes. Então é um texto narrativo de fácil leitura e de fácil resolução. Nem todas serão tão fáceis assim. Essa é bastante tranquila. Então letra C é a nossa resposta. Aqui, coração, perceba, já é um texto poético. Texto narrativo tende a ser mais fácil, né? A leitura do texto narrativo costuma ser mais acessível do que a leitura do texto poético. A prova do Enem, a prova de linguagens do Enem, ela vai trazer uma variedade de textos, uma variedade de gêneros textuais. Você vai encontrar artigo de opinião, você vai encontrar notícia, você vai encontrar anúncio publicitário, você vai encontrar charge, cartoon, tirinha, beleza? Porque ele quer avaliar a sua capacidade de leitura, leitura de todo e qualquer tipo de texto. E aí o literário é um deles. É um dos tipos de texto, né, que vão ser cobrados na prova do Enem. Tranquilo? Girassol da Madrugada é um poema do Mário de Andrade, aqui um autor mais badalado, mais conhecido, autor do Macunaíma, participou da Semana de Arte Moderna de 1922, mas o que interessa é a análise do texto. Perante o outro, começo sempre pelo enunciado, o eu lírico revela, na força das memórias revocadas, a. Então, memória, partindo do eu lírico perante o outro.
Então vamos lá, vamos ler o texto. Girassol da madrugada. Teu dedo curioso me segue lento no rosto, os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio prenda minha, que desvio triunfal da verdade, que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou. Tive, olha o eu lírico, primeira pessoa, 4 amores eternos. O primeiro era a moça donzela. O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era a rica senhora. O quarto és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Então a relação do eu lírico com o outro aqui, perante o outro, é uma relação amorosa, é uma declaração de amor. E que tipo de amor é esse? Vejam, repousei dos meus cuidados. Ou seja, é um amor tranquilo, é um amor, né, sossegado. Beleza? Vamos levar isso para as alternativas. Letra A. Vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo? Onde? Os sulcos, as sombras machucadas? Não vergonha, né? Não dá para perceber esse sentimento de vergonha no texto, não. Então, letra A, descartada. B. Indecisão em face das possibilidades afetivas do presente. Não porque ele repousou dos cuidados. Ele tem certeza do sentimento dele. Então, não há indecisão alguma. Tudo bem, coração? Então, letra B, fora, descartada. C. Serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. Serenidade, repouso, estão aí no mesmo campo semântico. Pode ser a letra C? Provavelmente. Mas vamos ver as outras. D de dado, frustração causada pela vontade de retorno ao passado. Em algum momento ele revela esse desejo nostálgico aí de recuperar aquilo que se perdeu? Não. Justamente é esse quarto e último e derradeiro amor que traz tranquilidade e repouso a ele. Então, não dá para ser a letra D. E na letra E, disponibilidade para exploração do prazer efêmero. O texto permite tirar essa conclusão? Não vejo. Tudo bem? Então, letra C é a nossa resposta. Como é que você consegue chegar a essa resposta? Principalmente pela semântica, pelo significado das palavras, palavras que têm afinidade. Então, o repouso ali do repousei vai estar no mesmo campo da serenidade. Sereno, tranquilo, calmo. É um amor calmo e tranquilo. Tudo bem? Então, aqui letra C, apesar de ser um texto poético, poema, né? Normalmente mais difícil, não vejo grande dificuldade na resolução dessa questão aqui, letra C. Tranquilo? Coração, qualquer dúvida que você tiver aí nessas questões que eu selecionei, pode colocar nos comentários, pode colocar aí como pergunta, tá bom? A gente tenta responder na medida do possível. Tá joia? Ó, chegamos aí numa terceira questão, eu selecionei 8. Não tem lista de livros. Aí aparece um Guimarães Rosa. Depois do Mário de Andrade, né, da Semana de Arte de 22, Guimarães Rosa também é um grande nome aí da literatura brasileira, né, tido e havido como um dos principais autores. Então, Noites do Sertão está dentro do livro Corpo de Baile. Tiraram aí um conto dele, um trecho, Dão Lalalão. Vamos ler sempre o enunciado. Nesse trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita, uma personagem, deve-se a ou deve-se ao. Vamos ler o texto pensando nisso. Os moradores daquele povoado estão lá ouvindo a novela de rádio? Não, ouvindo a Soropita, personagem, recontar a novela de rádio. Do povoado do Ão, ou dos sítios perto, alguém precisava urgente de querer vir por escutar a novela do rádio. Ouvia, aprendia, guardava na ideia e, retornado ao Ão no dia seguinte, a repetia a outros. Nem todos têm acesso.
Assim estavam jantando, vinham os do povoado receber a nova parte da novela do rádio. Ou seja, né, vai ter que ser transmitida, ou melhor, retransmitida a novela, porque nem todos têm acesso ao rádio. Então mostra aí, né, a região pobre. Beleza? Na época, né, em que ele escreve isso, ali anos 50, rádio não era para qualquer um. Ouvir, já tinham ouvido tudo. De uma vez, fugia da regra. Falhar ali no ão, na véspera, o caminhão de um comprador de galinha e ovos, seu Abrãozinho Buristem, que carregava um rádio pequeno de pilhas, armaram um fio no arame da cerca, mas queriam escutar outra vez, por confirmação. A história é estável de boa, mal que a compridada, taca e não rende, explicava o Zuz ao Dalberto. E aí é lógico, a linguagem típica, característica, né, do Guimarães Rosa. Ele recria poeticamente o falar do sertanejo, o homem do sertão de Minas Gerais. Tranquilo? Soropita começou a recontar o capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras, até com clareza. Disso se admirava. Contava, olha lá, é o contar histórias. Olha a cultura oral, transmitida oralmente. Contava com prazer de demorar, encher a sala com o poder de outros altos personagens, tomar a atenção de todos. Então todo mundo em volta ali para ouvir, né, a história contada pela Soropita. Pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz. Nenhuns enxergavam mais os outros. Ou seja, as pessoas perdem a noção do tempo só pelo prazer de ouvir, né, a Soropita contando a história. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminando. Então vamos lá, né? Por que as pessoas querem ouvir aí a Soropita? Letra A. É a qualidade do som do rádio? Óbvio que não. Essa é a primeira que você tem que eliminar, é bobagem. Até porque não é o ouvir o rádio, é ouvir a Soropita. É a personagem recontando a história. B de bola, estabilidade do enredo contado, só porque ela manteve o enredo, ela não alterou nada. Essa é a graça? Acredito que não. C, ineditismo do capítulo da novela, não é inédito, porque muitos já ouviram. Mesmo que seja no radinho lá, do seu Abrãozinho Buristem, mas muitos já tinham ouvido. Então não tem nada inédito, não tem nada novo aí. Letra D, jeito singular de falar aos ouvintes. Jeito único de falar aos ouvintes. Ou seja, quem é a Soropita, né? É alguém que sabe contar histórias. É alguém que tem, né, a manha de fazer isso, tem a graça de fazer isso. Letra E, dificuldade de compreensão? Não, em momento algum aparece essa ideia. Então, letra D de dado é o jeito singular da Soropita que encanta todos os ouvintes. Tá todo mundo ali em torno só para ouvir ela recontar a história, porque o jeito dela contar a história traz esse prazer para todos os que estão ali presentes. Tranquilo? Então também não é uma questão lá tão difícil. Óbvio, dá trabalho, coração, porque é uma questão de leitura. Você vai ler o enunciado, você vai ler o texto, você vai relacionar com as alternativas. Mas acredito que nenhuma dessas três questões até agora a gente tenha, por exemplo, que reler. É aquela questão que você já resolve numa primeira leitura. Tudo bem? Lembra que você tem que ganhar tempo, porque a prova é uma verdadeira maratona. Tá bom? Estamos aqui chegando, né? Acredito eu aí que na quarta questão. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, para terem uma ideia, está na lista da Unicamp, Olhos d'Água, está na lista, na próxima lista aí de leitura obrigatória FUVEST, para a FUVEST do próximo ano. Tudo bem? Canção para Ninar Menino Grande. Então é uma autora contemporânea, uma autora engajada, né, em várias causas extremamente importantes, tá? E ela está sendo aí bastante
vista, bastante cobrada. Legal dessa prova do Enem é colocar autores contemporâneos. Então, ao lado de um Mário de Andrade, ao lado de um Guimarães Rosa, vocês vão perceber aí alguns autores vivos, contemporâneos. Ou seja, a literatura está viva. É importante conhecer a tradição literária, mas também é importante conhecer o que se escreve hoje, o que se está produzindo hoje. E a Conceição Evaristo é aí um nome extremamente importante nesse sentido. Ponciá Vicêncio é o livro de onde foi tirado esse texto. A leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que, ou seja, na leitura que a gente for fazer agora, que a gente vai fazer agora, a gente tem que focalizar isso. Cantiga de voltar, patrimônio linguístico. Pensem nisso. Então é uma leitura focada, focalizada, direcionada. Para isso eu tenho que ler o enunciado antes. Beleza? Vamos lá. Alguém muito recentemente cortara o mato, que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá Vicêncio e de Luandi. Havia também vestígios de que a terra fora revolvida, como se ali fosse plantar uma pequena roça. Luandi sorriu. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai. Cantou uma cantiga. Olha a cantiga. Aprendeu com quem? Com o pai. Vai juntando. Quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Opa! Olha aí a ancestralidade. Olha aí o que vem das gerações anteriores. Brancos, pretos, negros. Tem relação aí com o tempo da escravidão? Provavelmente. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar. Pronto, olha aí. Aquilo que você estava buscando, né? Pedido, solicitado pelo enunciado. Que os homens lá na África entoavam sempre quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. O pai de Luandi, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar de casa. Luandi não entendia as palavras do canto. Sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Era uma cantiga alegre. Luandi, além de cantar, acompanhava o ritmo, batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava de regresso à terra. Olha que bonito. Então a cantiga tem esse poder, né, de fazer voltar. Estava de regresso à terra dos ancestrais, que talvez ele nunca tenha visto, que ele não tenha conhecido. Esse é o poder da música, né? É o poder da arte. Voltava em casa, chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. Vamos para as alternativas. Letra A. Representa a memória de uma língua africana extinta. Dá para dizer que a língua está extinta? Não. Principalmente os mais velhos conhecem essa língua, né? Ainda falam essa língua. Então ela não está completamente extinta. B. Exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. Pode ser? Acho que não. C. Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. Coração, precisa continuar? Pensa comigo. Tudo bem? A cantiga de regressar, ela não está trazendo de volta essa ancestralidade africana? Não é uma tradição oral, aquilo que é passado oralmente, é uma cantiga, é algo que está sendo cantado? Aí está a sua resposta. Tudo bem? Então, letra C é a nossa resposta, tá? Você tem na letra D, resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Não está dizendo palavra, está só se referindo à canção. Tudo bem? Remonta a tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. Pelo contrário, é uma cantiga alegre. Então veja, atenção,
na leitura do texto. Fazendo uma leitura atenta, mesmo uma primeira leitura, você já consegue responder. Tá? Então aqui a gente resolve letra C. Uma boa questão aí, trazendo uma autora contemporânea que é, né, a Conceição Evaristo. E por falar em literatura contemporânea, coração, esse é um dos melhores livros publicados nos últimos anos. Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. Não leu? Leia, coração. Muito bom, excelente livro. Gostoso de ler. Tem conteúdo, tá? Tem crítica social, mas é uma leitura prazerosa. Então é um livro que eu indico e recomendo, tá? É um livro, vocês estão vendo ali, 2019, recente, né? Tá aí fresquinho, tá bom? Com a perda de parte da língua na infância, isso é enredo do livro, a narradora tenta voltar a falar. O livro é dividido em 3 partes, cada parte com um narrador diferente. Já estou adiantando aí. Uma dessas narradoras não fala, porque teve a língua cortada. Não vou falar mais aí, porque aí eu vou contar a história. Tá bom? Mas isso já está colocado no enunciado. Essa tentativa revela uma experiência que... Então, a parte da língua cortada, perdeu, ela tenta voltar a falar. Então vamos ver o texto agora. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Donana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Por que ela escolhe essa palavra? Porque vive essa realidade. É a realidade de um Brasil rural, de um Brasil agrário. Tudo bem, coração? Então faz parte da realidade dela. Antes de conhecer a palavra, você conhece o mundo, a palavra mundo. Isso é Paulo Freire. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi. Então são palavras que compõem a realidade dela. Rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado. Olha a palavra, arado. Boca aberta, né? Vogais, né, bem pronunciadas. Vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado tá troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração. Óbvio, né? Ela tem ali a língua cortada. Uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto. Olha o título do livro. Deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Então, belo livro, vale muito a pena conhecer e ler, tá bom? Vamos para as alternativas. Letra A. Lembra, né? Essa tentativa de voltar a falar. Revela uma experiência que reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. B. Metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura. C. Explicita na busca pela palavra o medo da solidão. Essa dá para eliminar. Letra C, bobagem, né? Não é porque ela estava sozinha se embrenhando na vereda que ela está com medo da solidão. O texto não permite, né, concluir isso. D. Confirma a frustração da narradora com relação à terra. Nesse trecho, não. Nós só temos o trecho. O Enem não pediu para você ler o livro. Então você tem que se prender no texto que está aí, no trecho que está aí. E o trecho não permite isso. Letra E. Sugere, na ausência da linguagem, a estagnação do tempo. O tempo está parado. Onde isso? Tudo bem? Então, coração, torto arado é uma referência à linguagem da personagem. A linguagem que ela vai, né, desenvolver a partir dessa perda
né, do primeiro momento, do momento inicial do enredo. Então é letra B de bola. Metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura, porque é a vida dela. Tudo bem? É o trabalho do dia a dia. Então é esse arado aí, é essa palavra que vai metaforizar a linguagem, vai dar título ao livro. Belíssima questão, muito boa questão e legal ter escolhido um texto tão atual e tão bom, de tão boa qualidade, tá bom? Então aqui, ó, João Alfonsos, Contos e Novelas, também não é tão recente, mas não é dos autores aí, né, mais badalados e conhecidos da história da literatura, tá bom? Descrevendo seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante centrado no. Então, é ler o trecho a partir do que está sendo solicitado aqui, coração. É mera verificação de leitura. Uma questão simples aqui. Vamos lá. Era um gato preto. Como convinha a um cultor das boas letras, que já lera Edgar Allan Poe, grande mestre do conto, conto policial, conto de suspense, de mistério, genial Edgar Allan Poe, conto dele se chama, né, O Gato Preto, traduzido por Baudelaire, é o Baudelaire francês que vai descobrir o norte-americano Edgar Allan Poe. Preto e gordo, e lerdo, tão gordo e lerdo que a certa altura observei que ia perdendo inteiramente as qualidades características da raça, que são, em suma, o ódio de morte aos ratos. Já nem os afugentava. Os ratos de ouro preto, aí está localizando, né? São também dignos e solenes. Não ria, tradicionalistas, descendentes de outros ratos, que naqueles mesmos casarões presenciaram acontecimentos importantes da nossa história. No sobrado do desembargador Tomás Antônio Gonzaga, olha lá, da lista da FUVEST, do Marília de Dirceu, né? Também o livro da Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. Aproveita. Imagine o senhor uma reunião dos sonhadores inconfidentes com os antepassados daqueles ratos. Então, olha aí, a imaginação, né, pode tudo. Olha o que ele foi imaginar aqui, o narrador. Os ratos que viviam na época da Inconfidência Mineira. Beleza? Com os antepassados daqueles ratos a passearem pelo sótão ou mesmo pelo assoalho, por entre as pernas dos homens absortos na esperança da independência nacional. E depois, os ancestres daqueles roedores que eu via agora, os ratos do presente, deslizar sutilmente no meu quarto. Podiam ter subido pelo poste da ignomínia colonial, onde estava exposta a cabeça do Tiradentes. Como a imaginação pode tudo, ele já imaginou que os ratos que roeram a cabeça do Tiradentes. Então ele foi fundo aí, né? Quando as órbitas se descarnaram ignominiosamente, ou palavra difícil, ignominiosamente. Podiam até ter penetrado no recesso daquele crânio, onde verdadeiramente ardera a literatura, com a simplicidade do heroísmo, a febre nacionalista. Então, os ratos que roeram aí a cabeça do Tiradentes. Por aí, você já vai para a resposta. Letra A. Desenho imaginativo do casario colonial de Ouro Preto? Momento algum vai se referir a isso. B. Efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade? Não está tudo misturado, né? A realidade aqui, ela só é citada, né? Vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura? Vamos deixar para depois. D. Questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Os inconfidentes estão todos loucos. Foi sobre isso que ele escreveu? A loucura, a insanidade dos inconfidentes? Não vi. E a letra E, contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante. Qual é a imagem repugnante, coração? Os ratos
comendo ali a cabeça do Tiradentes. É óbvio, é algo repugnante. E a austeridade. Quem é o famoso Tomás Antônio Gonzaga? Um desembargador, austero, sério, a seriedade do movimento. Tudo bem? Então aqui é muito mais uma questão de vocabulário, você conseguir entender essa alternativa E, porque ela é a resposta. Letra E, o contraste entre a austeridade, a seriedade pomposa, cheia de pompa e circunstância, tudo bem? Afetada até dos inconfidentes, e do outro lado a imagem repugnante dos ratos. Beleza, coração? Mera verificação de leitura. Só que, lógico, está cobrando sim que você tenha vocabulário. Se não tiver vocabulário, dança, roda, tá bom? Por isso que o Enem é uma prova de leitura, tá? A gente já está chegando aqui mais para o final, tá bom? Tá faltando pouco. Aqui José J. Veiga, vou contar uma historinha rápida, né? Este autor, esse escritor eu conheci pessoalmente. Primeira escola que eu trabalhei em São Bernardo do Campo. Ele foi fazer uma palestra na época, já bem velhinho, né? A gente estava adotando um dos livros dele, não sei se era Sombras de Reis Barbudos, uma pessoa agradabilíssima, né? Uma pessoa sensacional. E aí eu morando em São Paulo, peguei uma carona no mesmo táxi que ele. E aí fui batendo papo com o José J. Veiga. Então posso colocar isso no meu currículo, né? Um autor muito interessante, pouco falado, pouco comentado, escrevendo obras, né, com base naquele realismo mágico ou realismo fantástico, de um Júlio Cortázar, de um Gabriel Garcia Marques, né, aqui no Brasil de um Murilo Rubião. Então, um autor extremamente interessante que é o José J. Veiga. Enunciado. Sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 1970. Aqui representado pelo coração. Óbvio, né? Se você tiver um conhecimento mínimo de história do Brasil, 1970, ditadura militar. É uma referência a esse período. E aí fica muito fácil responder, tá bom? Mas vamos ler o texto. Enquanto estivemos entretidos com os urubus, outras coisas andaram acontecendo na cidade. A companhia baixou novas proibições. Opa, quem é essa companhia? Pode ser uma metáfora do quê? Do poder estabelecido. Proibições, censuras. Isso pode, isso não pode. Essa música está liberada, essa música não está. Este livro, este filme, esta peça de teatro. Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, com músicas de Chico Buarque, censurado na época da ditadura militar. O Chico Buarque, famoso, né, por driblar a censura do período. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Quem é você? A namorada, a mulher amada? Não, né? Presidente da época, Emílio Garrastazu Médici. Ou seja, né, é sobre este período que ele está falando. E aí a palavra proibições é imediata, né? Umas inteiramente bobocas, só pelo prazer de proibir. Ninguém podia cuspir para cima. Óbvio, ele vai ironizar, né? Tudo é proibido. Nem carregar a água em jacá, nem tapar o sol com peneira, como se todo mundo estivesse abusando dessas esquisitices. Mas outras bem irritantes, como a de pular muro para cortar caminho, tática que quase todo mundo que não sofria de reumatismo vinha adotando ultimamente, principalmente os meninos. E não confiando na proibição só, nem na força dos castigos, que eram rigorosos, tortura, né? A companhia ainda mandou fincar cacos de garrafa nos muros. Então ele vai contando uma historinha aparentemente infantil, mas metaforizando tudo o que acontecia no Brasil da época. Achei isso um exagero e comentei o assunto com mamãe.
Meu pai ouviu lá do quarto e veio explicar. Disse que em épocas normais bastava uma coisa ou outra, mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. Se alguém desobedecesse à proibição, podia se cortar dos cacos. Se alguém conseguisse pular um muro, quebrando o corte de alguns cacos ou jogando um couro por cima, era apanhado pela proibição. Nhoque! E fez o gesto de quem torce o pescoço de um frango. Tudo bem? Então as pessoas na época estavam aí submetidas a isso. E aí, gente, é muito fácil a resposta, né? Não consigo esconder. Letra A. Culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano. Tudo bem? Não dá nem para criar suspense aqui. Sentimento de dúvida? Não. Ambiente de sonho? Não. Incentivo ao desenvolvimento econômico? Longe. Espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças? Não é o que está aparecendo aqui. Então é evidente, o que prevalece com essas proibições todas é o sentimento do medo. Tudo bem? E nas coisas mais banais do cotidiano. Então aqui uma resposta bem simples e bem fácil. Óbvio, o seu conhecimento de história vai te ajudar a resolver a questão. Tá? Vamos lá, acredito que essa seja a última. Olha aí que beleza. Mais um poema, né? Ana Martins Marques, também ó, algo bem contemporâneo. Publicação da Companhia das Letras 2021. Olha que legal. Tá? Então pegaram lá um Mário de Andrade, mas agora alguém que escreve poesia atual. Muito bom. Migalhas, né? É o texto, mas a gente sempre lê o enunciado primeiro. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao. Então vamos ver. Migalhas. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene. Um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Ou seja, não tem nada tão pomposo, para usar o vocabulário, nada tão retumbante assim. É simples, né? A simplicidade de mexer ali nas migalhas de pão, recolher as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Então essa é a dica para você responder a questão. Então vamos lá? Letra A. Invocar o interlocutor para uma tomada de posição? Vai ter que, né? Chamou na chincha, resolve aí, ou dá ou desce. Será que é isso? B. Questionar a validade do envolvimento romântico. Vale a pena, não vale a pena? C. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. Banal, coisas banais, coisas simples do cotidiano, do dia a dia. O amor frustrado vai ter algo pomposo e retumbante? Não. Qual vai ser a expressão metafórica aí? Recolher migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Tudo bem, coração? Então, letra C é a resposta. Não vai transformar em paz, pelo contrário, tudo bem? Também não vamos ter espaços idealizados aí. Então, sem dúvida nenhuma, né? Letra C. Fechou, coração? Então, aqui, espero, né, ter contribuído, ajudado vocês de alguma maneira a se preparar da melhor forma possível aí para a prova do Enem, a primeira parte da prova do Enem, essa prova de linguagens e códigos. Aproveitando para fazer aquela propaganda de sempre, pedindo aí o seu apoio para o canal Escolha Educação. Por favor, entre, conheça, confira, curta, comente, compartilhe, mas principalmente se inscreva no canal. Tem bastante coisa sobre o Enem em várias disciplinas. Beleza? Valeu, coração. Aquele abraço, boa prova para vocês. Fui.